Irmãos, a palavra do Senhor nesta noite, Gênesis, capítulo de número 32. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis, livro dos começos, capítulo de número 32. Estarei lendo do verso de número 22 até o capítulo 33, verso 4. Uma leitura um tanto extensa. Os irmãos estejam acompanhando a leitura da palavra. Gênesis 32, 22 até o verso 4 do capítulo 33. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te que, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessou Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos graça e iluminação do Senhor para entendermos mais uma vez a Tua palavra, para sermos ensinados naquilo que o texto diz sobre a história dos patriarcas, que aponta, ó Deus, sobretudo para o que o Senhor estava realizando no Teu plano redentor, no Teu plano redentivo, chegar até Jesus como aquele que reconciliaria o homem com Deus e reconciliaria também o homem com o seu próximo. Ó Deus, ajuda-nos a compreender nessa história verdades profundas que nos reaproximem de Ti, mas que nos reaproximem também uns dos outros. E assim cumpramos a nossa missão como Tua igreja e Teu povo, como nós cantamos aqui. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando um tema para esta fala, nesta oportunidade, o novo começo na vida de Jacó. O novo começo na vida de Jacó. A vida de Jacó, irmãos, ela é marcada por eventos muito interessantes. E ele é uma das pessoas que Deus deu oportunidade para renovar, para refazer, para recomeçar a vida. Nós estamos há 40 e poucos dias do ano de 2023
Parece que foi ontem que fizemos a virada. E sempre quando temos início de ano, nós fazemos algumas proposições. Algumas delas são sérias, outras talvez a gente tente enganar a nós mesmos. Vou perder peso. Vou para a academia. Dessa vez eu vou fazer um curso de línguas. E já se passaram quase 2 meses e você não perdeu peso, não mudou a sua rotina e parece que tudo está do mesmo jeito. Irmãos, nós temos que ter posições sérias quando nós resolvemos fazer algumas mudanças na nossa vida. Nesse texto nos chama a atenção sobre essas mudanças de novos começos. Todos nós estamos sempre em busca de mudanças e implicam, então, nesse recomeçar. Quando ocorreu aquela tragédia de Brumadinho, no ano de 2019, eu havia acabado de chegar em Belo Horizonte. Cheguei lá no dia 2 de janeiro. No dia 25 de janeiro, aconteceu aquela tragédia. Barragem estoura e da minha igreja, ou de onde a igreja estava, de onde eu morava até Brumadinho, cerca de meia hora. Nós tínhamos na igreja um membro que tirou férias naqueles dias. Ele estava naquele refeitório e o seu chefe disse o seguinte: olha, Ronei, chama Ronei, a partir do dia tal você pode estar de férias. Ele disse: mas eu não estava pensando em tirar férias. Não, você vai estar de férias. E louvado seja Deus, irmãos, porque ele tirou férias. E naquele dia, 25 de janeiro, a tragédia aconteceu. E já 2 dias depois, eu fui até Brumadinho com um grupo da igreja, porque nós temos uma igreja nossa do presbitério de oeste de Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho. E, irmãos, a cidade respirava morte, lama, helicóptero para cima e para baixo, o mundo todo olhando para a cidade, um desespero, uma agonia, um tempo de angústia, de sofrimento terrível na cidade, e pessoas querendo ajudar de alguma forma. E, amados, ali foi algo que particularmente mexeu muito comigo. Mais de 200 pessoas foram mortas e trituradas pela lama. Mas eles tinham que recomeçar. Tempos depois, nós estivemos ali na igreja com alguns irmãos, com alguns jovens, e o desafio das pessoas da cidade de Brumadinho era recomeçar a vida. Portanto, irmãos, recomeçar não é fácil. Com perdas, com falta de energia, com ausência de recursos, e muitos ali tinham que recomeçar, até porque a empresa responsável foi morosa e até hoje tem sido morosa no atendimento das necessidades do povo da cidade de Brumadinho. Mas recomeçar, irmãos, é o grande desafio. Temos que recomeçar como família, temos que recomeçar diante de grandes avalanches. Nós estamos hoje diante de uma grande avalanche ideológica que ronda as nossas vidas, nas escolas, na igreja, na família, numa tentativa diabólica de destruir a família, emburrecer as pessoas, paganizar a igreja, desconstruindo papéis de homem e de mulher. Temos que recomeçar. Estamos diante do fato, irmãos, de que todos nós carecemos de profundas e necessárias mudanças. Diante desse fato, irmãos, o texto que nós lemos é um texto que nos estimula a recomeço. O recomeço aqui é um recomeço de um homem que é marcado pela graça, mas até então, antes disso, é um homem que tem algumas marcas um tanto complexas, difíceis de nós estarmos digerindo. As Escrituras, irmãos, nos ensinam que Jacó significa usurpador. Esse é o significado do nome Jacó. No verso de número 28,
diz que Deus havia mudado esse nome de Jacó para Israel. Israel significa príncipe de Deus. Portanto, Jacó é alguém que experimenta um novo começo. É alguém que tem que experimentar algo novo. A sua história é marcada por coisas difíceis, ruins, não tão palatáveis. Irmão, Jacó é aquele que engana o irmão Esaú sob a ajuda da mãe. Jacó é aquele que engana o pai Isaque com a conivência da sua mãe. Jacó também é aquele que passa a vida fugindo por conta dos seus erros e das suas decisões. Fugiu do irmão que desejava matá-la. Fugiu de Labão, seu sogro, que o explorava. Enfim, um homem em constante fuga, talvez por conta de suas decisões, as maneiras às quais ele decidia ou era impulsionado ou estimulado a tomar algumas decisões, esquecendo-se, sobretudo, irmãos, dos atos soberanos de Deus. Ainda bem que, a despeito disso, Deus sempre teve o controle da história. Jacó, irmãos, era um homem que a Bíblia nos ensina que precisava de mudanças. Primeiro aspecto, Jacó precisava de um novo começo na sua vida com Deus. Apesar de todas as informações daquilo que ele tinha de seu pai, Isaque, de como seu pai servia a Deus, de como seu avô Abraão serviu ao Senhor, apesar de tudo aquilo, irmãos, Jacó me parece que é um homem que tinha todas as informações na lógica da sua mente, mas essas informações não desciam para o seu coração, essas informações não eram processadas por sua alma. E, amados, a Bíblia fala que há um momento que Jacó está em um vale, há vários vales que a Bíblia cita, e dentre eles, esse vale é o vale ou val de Jaboque. Há um lugar específico que Deus permite com que ali haja um mover da graça, um mover, porque, irmãos, todos nós temos aquele momento de solidão, ou aquele momento que nós ficamos a sós, e que agora é você e Deus, é você e o Criador. Me parece, irmãos, que Deus permitiu que isso acontecesse, porque no verso de número 24 diz, ficando ele só naquele vale, naquele lugar, talvez um tanto ermo. Se a gente pensa em vale, não é um lugar plano, é um lugar de depressão. Tem montanhas aqui, está lá embaixo, quase que no fundo do poço. É um vale. Jacó estava nesse vale. E aí, irmãos, naquele vale, estando ele só, há um aspecto do que a teologia chama de uma ação teofânica, e teofania é uma aparição de Deus. Como Deus conduziu o povo à medida que caminhava para a terra prometida, coluna de fogo. Como Deus manifestou a sua graça, coluna de nuvem. Essas aparições eram as maneiras pelas quais Deus se relacionava com os patriarcas do contexto do Velho Testamento. E aqui nós temos uma ação teofânica de Deus. E nessa ação teofânica de Deus, Deus se manifesta até do ponto de vista perceptível, uma forma de homem, de anjo. E aqui nós temos o próprio Deus se manifestando a Jacó. E nesse momento, irmãos, ficando ele só, diz o texto, ele passou a lutar com o homem ou com Deus. Nessa luta, irmãos, nós temos algo interessante. Estar a sós com Deus é o momento em que ficamos sem máscara. Estar a sós com Deus é o momento que ficamos sem poder fingir as coisas que estão de fato acontecendo. Estar a sós com Deus é estarmos sem as maquiagens, sem os cosméticos, desnudados plenamente na presença de Deus, sem algo que nos camufle,
que maqueie. Portanto, irmãos, o encontro de Jacó com Deus foi algo assim, naquele vale, só ele e Deus. Os fatos ocorridos anteriormente nos mostram que Deus, uma expressão, Deus tornando-se imanente, Deus tocando a história, Deus tocando a vida, o transcendente, o Deus transcendente, aquele que está acima de todos e acima de tudo, ele se torna um Deus imanente. Nessa teofania se apresenta. E Jacó, irmãos, percebendo que havia algo surpreendente ali, ele reconhece que não era um encontro comum. Porque nunca o encontro com Deus é um encontro comum. Esse encontro não pode ser um encontro comum. Se nós cremos naquilo que as Escrituras nos ensinam, que tudo que fizermos, façamos em nome do Pai, do Filho, então não é comum. Aquele encontro não foi comum. E não podia ser. Por isso, irmãos, esse homem, naquele encontro, certamente decepcionado com o sogro, com medo do irmão, envergonhado diante da própria família pela história que havia construído, Jacó não podia mais agir nem com falsidade, nem com fingimento, porque Deus conhecia o seu coração. Deus sabia quem é que estava ali. Jacó, irmãos, nesse vale era um homem cansado da vida que ele estava levando, cansado do fruto do seu pecado, cansado da falsidade de passar a perna nas pessoas, de enganar as pessoas. Por isso, irmão, Jacó, ele precisava de um novo começo. E ele sabia que diante da glória de Deus, algo surpreendente poderia acontecer. Esse Deus que havia sustentado seu pai Abraão, esse Deus, como falei semana passada, que sustentou Isaac diante dos desafios que Isaac experimentou, esse Deus que proveu o seu avô Abraão, quando Isaac foi oferecido como sacrifício, e aí o Senhor se manifesta e provê o cordeirinho, de maneira que aquele cordeiro é sacrificado e não Isaac. Irmãos, Jacó sabia dessas histórias, mas parece que havia uma distância entre o que ele sabia e o que estava no coração dele. Mas aquele momento, irmãos, foi um momento diferenciado, porque diz o verso de número 30, que ele estando só, diz o verso 30, fala assim, que ele viu o Senhor face a face. Irmãos, quando a gente tem uma experiência profunda com Deus, não tem como nós permanecermos as mesmas pessoas. Nós lemos no Salmos 95 que Israel experimentou maravilhas do Senhor. E houve um tempo que Israel, a despeito de ser provida com o maná, com a água, com todas as bênçãos necessárias para que na caminhada chegassem à terra prometida, Israel endureceu o coração. E o Senhor chama a atenção dizendo, não endureçais os vossos corações como nos dias de Massá e Meribá. Então, irmãos, Jacó era alguém que não podia mais deixar com que seu coração ficasse petrificado pelos erros, pelas más decisões, porque diante de Deus isso tudo vira pó. E de fato virou, e o texto fala que viu o Senhor face a face, e o resultado disso foi, e a minha vida foi salva. Portanto, irmão, Jaboque é um lugar da luta com o anjo de Deus. Jaboque é um lugar do conhecimento da ajuda de Deus. Jaboque é um lugar de mudança de vida. No entanto, o Senhor agora ministra a Jacó e diz, o seu nome não será mais Jacó,
Não será mais usurpador, enganador, aquele que passa a perna em todo mundo e você está achando que vai passar a perna em mim. Você não vai conseguir mais fazer isso. Sabe por quê? Eu vou mudar o seu nome. Mudança de nome implicava mudança de coração. E a mudança de coração, agora você será chamado Príncipe de Deus. A mudança de nome era resultado de um toque divino sobre a vida de Jacó, que lhe proporcionaria uma mudança radical em sua vida. Jaboque na vida de Jacó, irmãos, foi o lugar da manifestação da graça que transforma a vida de alguém cansado de fugir. Jaboque na vida de Jacó foi o momento da bênção de Deus, porque diz o texto, ali o Senhor o abençoou e a sua vida foi salva. Jaboque foi o lugar de novo começo. Missionário David Cornfield, missionário da CEPAL, tem alguns textos, aprecio os seus textos. Ele, ao escrever sobre discipulado nas Escrituras, ele fala que nas Escrituras nós temos muitos encontros divinos. É uma terminologia que ele usa. E essa terminologia refere-se ao fato de que encontros divinos são aqueles no Novo Testamento e todos aqueles que também tiveram um contato direto com Jesus ou com os apóstolos, e por conta desses encontros a vida foi transformada. Encontrou com Jesus, mudou a vida. Jesus presente mudou o cenário. Onde tinha doença, passou a ter cura. Onde tinha morte, como o filho da viúva de Naim, passou a ter vida. Onde tinha pecado, libertação. Onde tinha opressão, libertação. Onde tinha engano, verdade. Encontros divinos. Irmãos, Jacó teve um encontro divino e por isso era possível recomeçar com a presença de Deus em tudo quanto pudesse fazer de agora então. O encontro em Jaboque proporcionou esse novo começo. Diante de uma geração perversa como essa que nós estamos vendo, nós precisamos dia após dia termos encontros transformadores e sermos instrumentos nas mãos de Deus no meio dessa geração perversa. Tomara Deus, cada um de nós seja instrumento nas mãos do Senhor, para que pessoas que não conhecem o Senhor, ou pessoas que estejam fragilizadas, ou pessoas que estejam sem o conhecimento de Deus, sejam abençoadas através das nossas vidas. Tomara Deus que você seja usado para encontros divinos, mas que você, antes de tudo, tenha o seu encontro divino. Porque o encontro divino, irmãos, ele muda tudo. Jaboque é encontro com o Evangelho. Jaboque é encontro que muda. Se é encontro com Deus, é encontro com a graça, é encontro com a misericórdia, é encontro com a justiça de Deus, é encontro com os valores que Deus estabeleceu na sua palavra. Jaboque é encontro no Velho Testamento, poderíamos dizer, nesse momento de emanência, ou nesse momento em que Deus toca a vida de Jacó, nós poderíamos dizer que, transpondo isso para o Novo Testamento, Jaboque é o encontro com Jesus. E quando se encontra com Jesus, a vida é outra. Segundo, um novo começo com Deus permite um novo começo com relacionamentos duradouros. Um novo começo com Deus permite novos começos duradouros. Gênesis capítulo 33, verso 4, vai dizer para nós o seguinte: então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço, beijou e choraram. Presta atenção. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou. Abraçou quem? Jacó. Arrojou-lhe ao pescoço e choraram. Irmãos, Jacó até então estava com os relacionamentos da vida dele todos quebrados. Todos os relacionamentos quebrados. Durante 20 anos, Jacó
estava com seus relacionamentos quebrados. Quer ver? Veja, no capítulo 28 de Gênesis fala assim, que depois que Jacó passa a perna no irmão, onde ele toma o direito de primogenitura, que era de direito de Esaú, diz o texto que ele vai para Padã Arã, a casa de Betuel. Capítulo de número 29, verso 20, fala que ele trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel. Depois, trabalhou mais 7 anos pelo amor de Lia. Quanto tempo dá? 14. Trabalhou mais 6 anos pelo rebanho prometido de seu sogro Labão. 7, 6, dá quanto? 20 anos. E 20 anos que tinha acontecido aquele momento em que ele passa a perna no irmão com a ajuda da mãe. E 20 anos, portanto, que o irmão estava no encalço dele. 20 anos que ele estava fugindo do irmão. Até então, irmãos, Esaú só pensava em matá-lo. E ele, Jacó, só pensava em fugir. Mas agora, depois daquele encontro divino em Jaboque, era impossível continuar fugindo. Certamente, irmãos, pesava na mente e no coração de Jacó a maneira sórdida que ele enganou o pai e iludibriou o irmão com um prato de sopa. Certamente passou na cabeça dele, e agora? O que eu vou fazer? 20 anos depois, ele está pensando. Irmãos, as nossas memórias, elas podem guardar lembranças terríveis, terríveis. E as nossas memórias com essas lembranças terríveis podem nos adoecer, podem nos fazer experimentar dores emocionais, psíquicas terríveis e podem até nos enlouquecer em determinados momentos. Eu lembro um dos momentos em que era pastor na cidade de Mirassol. E aconteceu que fui atender uma pessoa que pediu que fôssemos fazer uma visita. Eu fui fazer uma visita. E aconteceu então que ao visitar essa pessoa, estava acamada, era uma senhora. E eu fui ouvir a sua história. A história dela era a seguinte. Ela tinha um namorado. E o namorado, ela e o namorado se engravidaram. O namorado então disse para ela, olha, então vamos fazer um aborto? Faça um aborto. Nós não temos condições de casar. Faça um aborto. O resultado, irmãos, que essa mulher então, ela atendeu a necessidade ou a demanda do até então namorado e foram para uma cidade chamada Lençóis Paulista. Quem se lembra daquele costureiro Clodovil? Ele é dessa cidade chamada Lençóis Paulista. E lá na cidade encontrou alguém que fizesse o aborto. E ali naquele lugar, aquela mulher exposta, pessoa que estava fazendo um aborto, fez o aborto, me perdoe, abro aspas, fala dela, parece que choca, mas é importante nós sabermos disso. Fez o aborto e à medida que tirava, falava, aqui o pezinho dele, aqui a mãozinha dele, aqui o corpinho dele, aqui a cabecinha dele. Fez o aborto, voltou para casa, o tempo passou, casou com o namorado. 20 anos depois, essa mulher estava numa depressão profunda. E ela não podia ver faca, porque ela associava a faca ao instrumento cirúrgico que foi utilizado naquele momento do aborto. E a única coisa que eu pude dizer para ela, você já confessou diante de Deus o pecado que você praticou? Não. Orei com ela para que Deus pudesse manifestar graça pelo pecado praticado.
Irmãos, 20 anos que Jacó fugia do irmão. 20 anos. 20 anos fugindo. A memória estava lá, e principalmente agora, nesse encontro com a santidade de Deus, quando nós encontramos com a santidade de Deus, irmãos, ela expõe as nossas fraquezas, os nossos pecados. É luz de Deus mostrando as trevas do nosso coração. E o Senhor mostrou as trevas do coração de Jacó. Você se reconciliou comigo, agora estou mostrando que você precisa consertar o problema com o seu irmão. Irmãos, o ódio, a falta de perdão, o engano, o medo, a perturbação também fizeram parte da família que queria ser a família usada por Deus para compor a nação de Israel, o povo da promessa. Como Deus usaria futuramente Jacó, com todas essas marcas ruins e perversas na trajetória da sua vida? Irmão, foi em Jaboque o lugar da mudança que proporcionou a Jacó condições espirituais e emocionais para enxergar os seus erros como enganador, humilhando-se para reparar o que havia feito de errado contra as pessoas, inclusive seu irmão de sangue. Queridos irmãos, as pessoas que mais magoamos não são aquelas distantes de nós. As pessoas que mais magoamos não são os desconhecidos. As pessoas que nós mais machucamos são as pessoas mais próximas de nós. Pela relação do dia a dia, pela convivência. E é por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. E o encorajamento que vem de Deus para que nesse processo nós experimentemos a comunhão. E a comunhão se estabelece através da reparação e do pedido de perdão. Mas somente Deus, por meio de Jesus e do seu Santo Espírito, pode nos capacitar a buscarmos essa restauração, tal qual a Bíblia nos ensina. Jacó, irmãos, pensava que poderia aplacar ou diminuir a ira de Esaú, dando presentes. A estratégia de Jacó, tal qual o verso de número 22, levantando-se de madrugada, tomou das mulheres e falando aqui dos outros filhos. E depois, no capítulo de número 33, vai dizer que Jacó tem todo um aparato material, num possível encontro com o irmão, para tentar resolver o problema. Ele pensava que poderia aplacar ou diminuir a ira de Esaú, dando presentes. Somos levados muitas vezes a pensar que quando a gente dá coisas para as pessoas, diminui a dor de alguma coisa que machucou lá atrás. A estratégia de Jacó era 200 cabras, 20 bodes e 20 carneiros. Tá? Resolvido. Eu vou dar as cabras, eu vou dar os bodes, eu vou dar... E está tudo resolvido. Está resolvido, irmãos? Não está resolvido. Augusto Cury, psiquiatra, escritor, tem um livro chamado Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, que a fala dele faz sentido para nós aqui. Falando especificamente aos pais, ele fala assim: bons pais fazem festas de aniversário, compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso, algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar: o seu ser, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu tempo. Extraindo uma lição da fala de Augusto Cury, ele está falando: olha, você é mais importante do que as coisas que você tem em relação ao outro. Então dê o que você é. A princípio aqui para os filhos, mas também pode ser extraído a ideia: temos que dar para as pessoas aquilo que nós somos, daquilo que somos a partir do toque da graça, do encontro divino. Pais que pensam que podem mudar o caráter de um filho dando-lhe apenas presentes, ao invés de investir tempo, carinho, uma boa conversa, divertimento, exemplo, erram.
Maridos que dão o melhor que podem para a esposa e filhos, mas não proporcionam saúde emocional e espiritual, erram, porque o mais importante é a sua presença. Jacó pensou assim, mas Deus não resolveu a maneira de Jacó. Vou dar presentes, cabras e bodes. Não é dessa maneira. Em Jaboque, irmãos, Deus mudou Jacó. Mas em algum momento dessa história, Deus mudou também o coração de Esaú. Enquanto Deus estava mexendo com o coração de Jacó aqui, em algum momento Deus estava trabalhando o coração do seu irmão Esaú. Mexendo com as emoções, com as lembranças e curando coisas que estavam na alma do coração de Esaú. Num ato providente da graça de Deus, irmãos, Deus está operando, Deus está trabalhando. Nós temos que confiar e crer naquilo que o texto diz. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E no ato da providência de Deus, irmãos, Deus vai agir a despeito da nossa própria vontade. Deus vai agir além do nosso querer. Ele é que efetua em vós tanto querer quanto o realizar. E Deus estava realizando algo surpreendente na vida de Jacó, porque ele precisava usar aquele homem como o príncipe de Deus, como o patriarca, o pai de uma nação. E aí então, no capítulo de número 33, verso 4, nós temos a descrição que então Esaú, correndo-lhe ao encontro, o abraçou, o arrojou-lhe ao pescoço e o beijou. E aí, irmãos, teve o quê? Choro. Quando tem choro, sai a racionalidade. Mexe com o interior de cada um de nós. Mexe com o que está dentro. E não tem, irmãos, coisa que mais mexe conosco quando nós nos relacionamos em família. Eu confesso que quando começo a falar de meus pais, minha família, eu fico emocionado. Quando falo das minhas filhas, eu fico emocionado. Quando falo da minha esposa, eu fico emocionado. Mas também quando nós falamos da família da fé, irmãos, isso deve nos emocionar. Porque cada um de nós foi comprado com um preço precioso, o sangue de Jesus Cristo que morreu naquela cruz em nosso lugar. E esse sangue precioso que nos aproximou, apesar de toda e qualquer diferença que nós possamos ter. No caso de Jacó, ele tinha o mesmo sangue do irmão. E aí eu pergunto, irmãos, quanto vale um abraço? Quanto vale? Quanto vale um beijo afetuoso? Quanto vale? Não, eu não abraço. Não, eu não beijo. Quanto vale? Quanto vale chorar por nossos fracassos? Fracassos que tivemos com pessoas que amamos. Porque 3 palavras nós não podemos esquecer, irmãos, quando nós lidamos uns com os outros. Eu te amo, eu errei e me perdoa. Muitas vezes, irmãos, nós não tivemos de dar o abraço sincero em quem nós gostaríamos, mas já foi. Um beijo afetuoso em alguém que nós amávamos, mas já foi. Ou está longe. Ou chorar por decisões erradas que tomamos, por fracassos que tivemos juntos. Mas talvez aquela pessoa já foi. Perdemos tempo. Porque Deus nos dá oportunidades para corrigir isso tudo, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu já disse aqui para a igreja. Às vezes partilho muito das minhas histórias para os irmãos entenderem as questões da vida. O pastor não é diferente das pessoas. Meu irmão mais velho, eu digo que a família o perdeu com 17 anos. Com 17 anos, ele optou em não mais viver a vida cristã. Amigos, bairro, na época do hi-fi, da discoteca. Foi esse tempo que ele
optou pelo mundo. E como nós vivíamos a realidade da igreja, da fé cristã, parece que nós estávamos na mesma casa, mas nós não tínhamos diálogo. Ele vivia uma realidade e a gente vivia outra. Então não havia uma conversão de conversa, de valores, porque ele optou e foi radical. Experimentou de tudo que se possa imaginar. Eu confesso que ficava muito magoado com isso, muito chateado, muito triste com isso. E eu também ficava assim na minha, né? Aí dos momentos que eu estava aqui em São Paulo, Deus falou comigo: Reginei, você está esperando dele o quê? O que você está esperando dele? Irmãos, Deus me colocou na parede. Não era porque eu era pastor, mas porque eu sou crente. Quando Deus me pôs na parede, eu tive que falar assim: Deus, o que eu vou fazer? Portanto, em uma das viagens daqui para Juiz de Fora, aqui lá são quase 10 horas e pouca de viagem, cheguei na casa dos meus pais, sempre ficava hospedado na casa dos meus pais, ele estava morando na casa dos meus pais. Um dia que eu cheguei, chamei ele, chamava Reginaldo. Chamei o Reginaldo. Eu preciso conversar com você. Entramos no quarto, fechamos a porta. Ficamos umas 3 horas no quarto, conversando, eu e ele. Lembrando da infância, momentos difíceis. Mas aquela conversa é importante para mim, irmãos, para eu ter o meu irmão de volta. Ter o meu irmão de volta não dependia dele. Dependia de mim, sabe por quê? Porque no meu coração eu já tinha matado o meu irmão. No meu coração ele já estava longe do mundo. Eu não sabia o que Deus tinha para fazer no futuro. Eu conto essa história, irmãos, para dizer que nós precisamos aproveitar o tempo da reparação, o tempo da conversa, tempo do beijo, tempo do abraço. E quando o meu irmão entrou em uma crise braba por conta do câncer que lhe veio, eu saía daqui de São Paulo só para ficar de plantão no hospital com ele. Eu ia para Juiz de Fora só para ficar de plantão. Eu viajava de avião daqui para Campinas, Juiz de Fora, gastava um dinheirão para ficar com meu irmão no hospital. E hoje eu não tenho dor nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Tudo quanto depender de vós, fazei. Jacó é esse homem que precisava da graça para resolver problemas. Deus não estava nos presentes de Jacó. As pessoas valem mais que as coisas. Deus estava no coração quebrantado. No coração quebrantado desse homem que agora é humilhado, porque o Senhor toca na coxa, limita, humilha, quebra. Agora você vai parar de fugir. Novo começo, irmãos, possibilita novos relacionamentos mais profundos, não tão superficiais, mais honestos, mais respeitosos. Jacó experimentou esse novo começo. E terceiro e último aspecto, irmãos, Jacó tem um novo começo para submeter seus projetos de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Um novo começo que possibilita alinhar a vida de acordo com os projetos de Deus, não mais de acordo com aquilo que estava na sua mente. Capítulo 35, não li esse texto, um pouco mais à frente. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio,
purificai-vos e mudai as vossas mentes. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. A descrição, um pouco mais à frente, capítulo de número 35, a partir do verso de número 1. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus está possibilitando com que Jacó vivesse um novo começo com Deus, com o irmão, com a família, mas também agora diante de novos projetos que Deus tinha para a vida daquele que agora era chamado de príncipe de Deus. Percebam pontualmente algumas coisas que Deus disse que deveria acontecer. Primeiro, levanta-te e sobe a Betel. Betel é casa de Deus. Bet é casa, El, Deus. Levanta-te e habita ou vai para a casa de Deus. É o mesmo que nós hoje dizemos: irmãos, vocês que estão com medo de vírus, que estão assistindo em casa, venham para a igreja. Venham para Betel. Venham para a casa de Deus. É o mesmo, irmãos, que Deus está dizendo: lançai fora os deuses estranhos. Porque Deus chama Jacó e diz, a partir do verso 2, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Irmãos, nós criticamos aqueles que são, às vezes, de algumas outras denominações ou estruturas religiosas, mas nós criamos muitos ídolos, nós formamos muitos ídolos, nós vamos jogar fora esses ídolos. Jacó tinha esse desafio de lançar fora os ídolos visíveis e invisíveis do coração. Tinham que purificar e mudar as vestes, conforme o verso de número 2, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Purificar, irmãos, era santificação. Santificação que vai traduzir no decoro, que vai traduzir na santificação e no testemunho. Diz ainda Deus que, além disso, eles deveriam experimentar algo que só vinha da graça de Deus. Levantemo-nos e subamos a Betel. Passamos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde dei. Olha, vamos fazer um altar e vamos adorar o Senhor e vamos celebrar. O Senhor vai estabilizar. Mas naquele dia, lá no capítulo 32, como quem diz, eu estava cheio de angústia. Jaboque era um lugar para mim de sofrimento, mas o Senhor se manifestou. Irmãos, Deus estabiliza a vida, põe fim à fuga, fazendo frutificar onde ele foi plantado e designado pelo próprio Deus. Por fim, irmãos, os inimigos de Jacó foram todos destruídos, os deuses eliminados, e a santificação do povo de Deus aconteceu. Jacó agora experimentava os projetos que vinham do coração de Deus para a sua vida. Jacó, irmãos, viveu isso. Veja, a partir do verso de número 10. Abra a sua Bíblia. Confira comigo. Capítulo 35, a partir do verso 10. Indo para o fim desta fala. Diz o texto: Disse-lhe Deus, é o próprio Deus falando para Jacó no registro de Moisés: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o seu nome. E lhe chamou Israel. E disse-lhe mais, não só mudou o nome: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o transcendente. Eu sou o Deus infinito, que me manifestei a você, Jacó, que me manifestei a você, homem dos tempos presentes. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo para Jacó? Ser fecundo, seja produtivo, ser fecundo, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti,
e reis procederão de ti. Deus falando: Jacó, seja próspero, seja fecundo, seja um homem abençoado, que o Senhor te abençoe e eu te abençoo. Tremendo, irmãos, tremendo que Deus faz na vida de um homem. Vale de Jaboque Deus mudou. Vale de Jaboque, enquanto Deus trabalhava aqui, trabalhou no coração de Esaú, os dois se encontram. Vale de Jaboque, agora Deus dá um projeto de vida, vai para ali, vai para Betel, você vai abandonar o pecado, você vai abandonar os deuses, e eu estarei com você, e você será fecundo. Capítulo de número 38 de Gênesis, irmãos. Capítulo de número 48, um pouquinho mais à frente. Nós temos a seguinte descrição. Verso 1, 2 e 3. Passadas todas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 irmãos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, seu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu onde? Em Luz, na terra de Canaã, e o Senhor me abençoou. Disseram exatamente isso. Portanto, Jacó agora é um pai velho, cansado, deitado na cama. Seus olhos já estavam escuros por causa da velhice, de modo que não podia ver tão bem. Ele pede: faze-o chegar até mim. Chega então José e Manassés e Efraim, se aproximam do avô, abraça e beija. Antes, o avô testemunha ao filho e aos netos. E o testemunho de Jacó, irmãos, foi o seguinte: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e esse Deus me abençoou. Quando alguém é tocado pela graça, pode passar o tempo que for, esse toque da graça não é perdido. Esse toque da graça não é esquecido. E nesta hora Jacó está dizendo para as gerações que estavam lhe sucedendo: tudo o que aconteceu foi bênção. O Senhor me abençoou. A proposição do texto, irmãos, nos chama a atenção também em nossa geração, para que nós tenhamos esse momento do vale de Jaboque, sermos tocados dessa graça. Momento em que o Senhor muda a história de vida de cada um de nós. Momento que o Senhor restaura os relacionamentos quebrados. Momento que o Senhor coloca diante de nós novos projetos de vida. E tomara Deus, quando chegar lá na frente, você estiver bem velhinho, você fale o mesmo que disse Jacó: olha, tudo isso aconteceu, meus filhos, os netos, sabe foi por quê? Que o Senhor me abençoou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa palavra chame a nossa atenção e estejamos agasalhando em nossos corações. Amém? Vamos ouvir.